O convidado deste Veja Entrevista é o criminalista Roberto Delmanto Júnior. Nós vamos conversar sobre o caso do goleiro Bruno. Ele é acusado de sequestro, formação de quadrilha, cárcere privado, corrupção de menores, homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Doutor Roberto, diante de tantas acusações, existe a possibilidade dele não ser preso? Olha, na verdade, preso eles estão provisoriamente, não é? Essa prisão cautelar, que é uma prisão para proteger o próprio processo, segundo a teoria, não é uma prisão que existe para que as pessoas não atentem contra o processo, não ameacem testemunhas, não prejudiquem provas e não fujam. Não é? Os advogados, evidentemente, vão pleitear a liberdade deles, perderam no Tribunal de Justiça de Minas Gerais por 2-1 e certamente estão recorrendo para o Superior Tribunal de Justiça, que é em Brasília, pleiteando a liberdade deles durante o processo. Mas cada vez que o tempo passa e se houver pronúncia, ou seja, aquela decisão da juíza, agora depois de interrogar todos os acusados, mandando a júri, a liberdade de acusados que respondem ao processo presos e são mandados a júri fica muito mais difícil de ser obtida. Eu comentei aqui diversas acusações. Ele pode pegar, na sua ideia, quantos anos? Mais de 40 anos, não é? Pelo número de crimes. São acusações muito graves, das mais graves do nosso Código Penal, inúmeras acusações. E certamente, se houver condenação, ela será apenas realmente que ultrapassarão décadas, não é? Evidentemente que no nosso país nós temos um limite máximo de cumprimento de pena de 30 anos, porque a nossa Constituição foi uma opção do nosso Estado de proibir as penas perpétuas. Esses fatos também deste processo do goleiro Bruno, eles são posteriores, não é, a uma alteração na lei em que tornou mais rigorosa também, mais rigoroso o cumprimento da pena em regime fechado. Então, eles vão passar bastante tempo, se condenados, bastante tempo em regime fechado. Mesmo se condenado, existe a possibilidade dele ficar solto como o jornalista Pimenta Neves? Olha, tudo é possível no judiciário brasileiro. Tudo é possível. As chances são reduzidas, porque, como disse, eles já estão presos, e indo a júri como presos, e sendo condenados, mesmo que apelem, que recorram, a tendência é que eles continuem realmente encarcerados. Agora, se o advogado conseguir no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal, com habeas corpus, a liberdade deles para que eles respondam o processo soltos, como acontece também no caso da Mércia Nakashima, né, dos acusados da Mércia que estão em liberdade, se isso acontecer, aí poderíamos ter sim um repeteco do que tem acontecido com Pimenta Neves. Doutor Roberto, no caso do goleiro Bruno, ele e os outros 8 acusados estão presos mesmo sem a presença do corpo. E no caso da advogada Mércia, os 2 acusados não estão presos e ali nós temos o corpo. Por que isso acontece? Um processo corre perante a Justiça de São Paulo, o outro perante a Justiça de Minas Gerais. E cada processo é um processo. Um tem 7.000 páginas, o outro tem 3.000. Os detalhes das testemunhas. Em um processo pode haver ameaça de testemunha, pode haver indícios de fuga. Então, são detalhes, não é? Então, não é possível a gente assim, traçar uma régua dizendo, olha, todos... Não, cada caso tem as suas especificidades, os seus detalhes. Não é? E há o elemento também de sorte. Às vezes o caso aqui da Mércia caiu com uma desembargadora muito humanista, muito liberal e acabou concedendo o habeas corpus. Já no lado de Minas caiu com uma Câmara mais rígida, mais rigorosa, embora tenha tido um voto pela liberdade. Porque realmente a pergunta é, e se eles forem inocentes? É possível que não haja condenação? Tudo é possível. Né? O júri é emocionante por causa disso, sobretudo nesse caso em que não há o corpo. Né? A defesa... foi por tudo ou nada. Inclusive, arrolou a vítima como testemunha para ser ouvida, na esperança de que ela fosse encontrada. E é um detalhe, né? Quanto mais o corpo de bombeiros, mais a polícia se esforça para achar o corpo, e esse corpo não é encontrado, mais cresce a defesa. Porque a defesa irá alegar, olha, procuraram em tudo, vasculharam rios, vasculharam lagos, cães farejadores e não encontraram ela. A defesa vai usar isso. Se for a júri popular, você acha que o fato do goleiro Bruno ter sido um ídolo do Flamengo, isso pode acabar influenciando de alguma forma? Há uma pressão popular, isso é natural.
Agora, os jurados, eles têm a incomunicabilidade. Naquele momento, e quando eles começam a ouvir as testemunhas, ouvir as provas, quer dizer, eles são tornados incomunicáveis, eles não têm acesso ao que está correndo lá fora. E eu tenho, assim, mais fé na decisão dos jurados pelo seguinte: essa decisão dos jurados, ninguém fica sabendo que eles votam. Porque hoje, dos 7 votos, para no 4º voto. Então, por exemplo, se o goleiro Bruno e os demais forem condenados, nós saberemos que 4 jurados votaram pela condenação. Mas nunca saberemos se essa condenação seria unânime, se todos votariam ou se algum votou pela absolvição. Então, o jurado tem essa liberdade e que ele não é pressionado pela sociedade nesse sentido de ter que prestar contas de como ele decidiu, porque ninguém sabe como ele decidiu. Ninguém fica sabendo como ele decidiu. Na sua opinião, como ficaria a situação dos outros acusados? Cada acusado, não é, tem uma situação específica. Então, o Ministério Público terá que demonstrar prova de autoria e a materialidade envolvendo cada crime para cada um dos réus. E uma técnica de defesa, por vezes, seria a separação dos processos. Pode haver uma linha de argumentação nesse sentido, em que as defesas se rompem, não é? Um acaba indo contra o outro, e por isso que essa hipótese de haver um único advogado para a maioria dos réus também poderá impedir até a separação dos processos, porque as defesas acabam, na verdade, indo para um único caminho, não é? Que é do tudo ou nada. Veja Entrevista conversou com o criminalista Dr. Roberto Delmanto Júnior. A cobertura completa sobre o caso Bruno você acompanha no site de Veja.